Pernil de cordeiro, panela de ferro com polenta mole. Olha a cor, olha a cor, olha a cor disso aqui, gente. O legítimo, pá! Aí, ó. A polenta mole também já vai pro fogo. Olha que coisa linda, viventes. Olha aqui. Hã? Escuta o barulho, viventes. Escuta o barulho. Ah, matou, né? Pernil de cordeiro, de costume, né? O assador de carne de cordeiro gosta da costela, gosta ali da picanha, gosta da fraldinha, gosta do carré francês, gosta da paletinha. Pernil não é tão assim usado para os assados. Mas quem não sabe disso, não sabe o que está perdendo. Carne macia, colchão mole, colchão duro, patinho, alcatra, né? Só a parte nobre do pernil. Isso dá um baita assado, gente, no espeto ou na panela de ferro, que é o vídeo de hoje. Pernil de cordeiro na panela de ferro com polenta mole. Muitas vezes vocês perguntam de onde é o corte, então presta bem atenção. Ó, dianteiro do cordeiro, traseiro do cordeiro, pernil na parte traseira, aqui ó, aqui no número 8, tá? Tá vendo? É aqui que tá o pernil. E a bolotinha que eu vou cortar, ele tá mais na parte de cima, não na parte de baixo. Entendeu? Posso guardar e vamos cortar a carne. Ó, aqui o pernil, tá? Essa parte que eu vou usar, ó, é essa parte aqui de cima, ó. Sai a parte de baixo dele, tá? Só a parte de cima. Só a parte do volume da carne, tá? Tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês, pessoal. A Celebra Gourmet, que é a principal marca de cordeiro do estado do Rio Grande do Sul, recebeu recentemente um selo, o selo Premium, tá? Que é o selo do Cordeiro Gaúcho, junto com o governo do estado. Esse selo aqui tem até um QR Code, ó. Traz muita informação. Então, na hora que você está comprando, clica ali e vê o que é isso. Que é de onde é que vem, matrizes, história, cultura. Então, tu não pode perder isso aqui. E pouquíssimos estabelecimentos têm esse selo aqui, tá? Então, mais ainda uma marca que faz sentido aqui no canal Marcelo Bolinha. Aham. E olha que embalagem, né, pessoal? Embalagem grossa, ó, que não vai furar, que dá mais qualidade ainda ao corte, à carne, né? Selo de inspeção e aqui na frente os selos de qualidade. Então, ó, embalagem sequinha, ó. Sem uma gota de suco da carne, de líquido da carne. A carne sequinha. Isso significa boa refrigeração, bom vácuo, boa embalagem. Esse faz, né, toda a perfeição do corte para a gente fazer o que a gente quer fazer. Depois de tudo isso, vamos então cortar este pernil em pedaços, como eu falei, né? Eu quero pedaços grandes. Ó, pedação. E aqui eu vou cortar só o meio, ó. Pedaços grandes, tá? Tem que ser pedaço grande assim. Aqui mais um pedaço. Olha como fica grande, pessoal, olha aí, ó. Tá? É pedação grande mesmo, não é tão pequenininho. E a moral da história aqui é bem simples. É fritá-lo na panela. Olha aqui, gente, ó. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Tem gente que não sabe, tá? Mas o cordeiro, na parte do pernil, a gente também faz bifes. Bife à milanesa, feito na farinha panko, é de comer ajoelhado, Vicente. Então, fica a dica, tá? Mas não é hoje. E aí, mais um pedaço aqui para fazer o fundo da panela. Tá aqui, ó. Esses pedaços eu vou guardar porque vai ficar muito. Então eu quero só esse pouco aqui. Aqui deve ter mais ou menos 1 quilo, tá? Que vai fazer o fundo da panela. E o fundo da panela é um dente de alho e uma cebola picada, um azeite de oliva, fritando tudo junto. Muito fácil. Enquanto isso, a polenta mole também já vai pro fogo.
pessoal que me segue aí, né, que é da área da cozinha, né? Chefe e tal, meu filho também, fica de cara comigo, né? Que o jeito que eu corto as coisas. Mas, gente, eu não estudei para cortar, eu corto do meu jeito, do jeito que, né, que eu vejo que tem que cozinhar em casa e tal, né? E a bagunça, como eu falei, ela continua. Então eu vejo o pessoal fazer assim, e aqui tudo é picada grosso modo mesmo, tá? Não tem nada de brunoise, sei lá, se é o nome certo ou não. Aqui é picado a moda da campanha, a moda de acampamento, tá? Tá aqui já o coisa cortado. Olha, quase apanhei da cebola. Pá! Aqui a cebola eu vou pegar a parte aqui de dentro. É só uma cebolinha, tá? Para fazer o fundo da panela e depois já colocar, né? O pernil também, que não vai ficar muito tempo ali fritando, porque eu quero ele suculento, mas com um gostinho, né, que tem ali a sua cebola, o seu alho, né? E como eu falei, ó, é a grosso modo, né? Tá até demolindo a cebola já, ó. E depois daqui já vai para o fundo da panela com, né, o nosso amigo azeite de oliva, porque esse aí eu aprendi a comer e vou dizer, ó, muda todos os assados, tá? Se vocês forem ver, tem muito assador do mundo que bota o azeite de oliva e depois bota o sal com a pimenta do reino, né, na hora ali. E foi nesse modelo aí que eu também aprendi a gostar. E não esquecendo, né, que o Brasil hoje entrou pro hall dos melhores produtores de azeite do mundo também. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu resido. Os azeites estão muito bons aqui, gente. Então, vou usar aqui, olha só, o Coroneik. Um pouquinho no fundo da panela, só para não ficar sem nada. Na panela de ferro da vovó, que ela é culturalmente já um patrimônio dos cozinheiros brasileiros, que é a panela de ferro. E agora vai para o fogo assim. Quando ainda não estiver pronto, já vou entrar com o pernil ali dentro. Então, vou salgar ele aqui, não vou salgar na panela, vou salgar ele fora. Mas a panela já vai para o fogo. Então, vou pegar aqui o sal na carne. Muitos colocariam sal lá dentro da panela, tá? Eu já quero colocar sal aqui. Aqui eu sei que eu tô virando toda a carne. Tá? Carne salgada. Agora vamos ver se o fundo da panela com a cebola e o alho já está pronto. Olha que coisa linda, viventes. Olha aqui. Hã? Cebolinha deu aquela queimadinha. O alho. Opa! Volta pra cá. Agora, né? O pernil, daquele jeito também. Colocado no fundo da panela, como eu falei, em pedaços grandes. Mas não é que o meu cálculo deu certinho. Aqui, cabeu certinho no fundo da panela. Olha ali, ó. Certinho, gente. Deu certinho meu corte, ficou certinho ali. Agora, mais um pouquinho de azeite. E já que eu tenho aqui, ó, já que eu tenho, né? Largar uns gás de alecrim aqui dentro. Tipo assim, gente, ó, a moda feito na hora, tá? E agora vai pro fogo de novo, mas agora vai pro fogo assim, ó. Pra criar um bafo e criar também um caldinho, né, Vivente?
Vivente, a polenta mole ficou pronta aí, ó. Olha aí, olha só o luxo disso. Vai ter polenta para todo o set, porque essa gurizada aqui vocês não sabem o que comem. Agora segura que eu vou trazer o pernil que tá do outro mundo. Aquele vinho deu um caldinho no fundo e deixou a carne... Olha a cor da carne, olha a cor. Panela de ferro, tem que botar aqui na... Escuta o barulho, gente, escuta o barulho. Ah, matou, né? Matou, né? Polenta mole que já tá até quase endurecendo, que eu demorei para botar a carne aqui, né? Mas não pode endurecer, então... olha a cor, olha a cor, olha a cor disso aqui, vivente. O legítimo, bah! Normalmente o pessoal que faz, né, o músculo, tá, o osso buco, na panela de ferro, né, com a polenta mole, coloca em cima da polenta, né? Agora que eu tô aqui, né, quase virando um cozinheiro, um chefe, né? Botar uns pedaços bonitos aqui que tá dando aquele contraste colorido. E agora vamos dar aqui uma de... Aí, ó. Vamos deixar um negócio bonito, né? Tá aqui uns alecrim aqui do lado. Só para dizer que ficou bonito o prato, né? Umas folhas de manjericão colhido na hora aqui. E até aqui, ó. Umas folhas, não um galho inteiro, né? Mas aí, ó. Tô quase aí, ó. Tô no caminho do prato. Gente, ainda tem que inventar uma máquina que vocês sintam o cheiro do que tá acontecendo aqui. Está simplesmente espetacular. Bom, chega de delongas, vamos comer, né? Agora que eu já tô quase tonto, estou tonto com o cheiro dessa comida, né? Ser obrigado a... Gente, olha só. Pernil de cordeiro já é bom demais. O vinho deu um sabor diferenciado demais. E além disso, ele ajudou a dar essa cor caramelo aqui, ó. Esse caramelo escuro que tá sensacional. A polenta nem se fala. Tu não vai querer que eu te ensine a fazer polenta, né, Vivente? Só comprar pacotinho e ler atrás e fazer, né? Foi assim que eu fiz. Inverno chegando. Aqui também, se tu quiser, tu pode fazer um molho mais forte, né? Não dá a parar de comer. Nossa, gente, o vinho deu um toque tão especial. Olha. Opa! Vou encerrar por aqui, porque tem outro vídeo para eu fazer, né? Porque, vocês sabem, né? Aqui no canal Marcelo Bolinha Carne, vocês vão ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, Vivente. Um abraço do Gaúcho e até o próximo vídeo. Enquanto isso, fico com essa cena aqui maravilhosa.